hoje eu e Fátima vamos fazer a apresentação. Vocês viram na reunião de pais, né, que nós iríamos iniciar hoje, e assim estamos fazendo os nossos trabalhos de evangelização, com muita alegria, muito carinho por esses jovens, por esses meninos e meninas que estão aí nos ouvindo, convidando que todos participem, né? E a nossa prece será uma poesia que, inclusive, vai ser proferida pela Fátima. Bom dia a todos. Vai ser uma prece de louvor, então. Do poeta Amaro. Deus fez o mundo do nada. Em 6 dias terminou. 2/3 de água em cima, o mar na terra plantou. E o céu bordado de estrelas, suspenso no ar deixou. Um arco-íris pintou no céu como diadema, o sol nascer cor de ouro e morrer da cor de gema. E no crepúsculo da tarde deixou escrito um poema, com sua mão suprema. Deu velocidade aos ventos, deu às aves asas soltas, para bailar no firmamento, porque o Senhor é o único de perfeição 100%. Sem o seu consentimento, nada se move na terra. Sua previsão não falha, seu projeto não erra. A máquina não enferruja e nem o seu eixo emperra. Seja no céu ou na terra, Deus é puro e escorreito. Deu à lua 4 fases e nenhuma dá defeito. Toda semana ela muda, mas não muda o seu efeito. O universo perfeito pintou de todas as cores, pôs no campo um lençol verde e ornamentou de flores com animais e florestas e entregou aos pastores. Cuida bem dos pecadores, que para Deus isso é comum, e ainda deu um anjo de guarda para cada um. Cuida de todos os filhos, sem esquecer de nenhum. A chuva que cai do alto, pingo a pingo é peneirada. O rio de água doce, o mar de água salgada. Que a natureza obedece a quem fez tudo do nada. Passa em toda morada, no dia a dia sagrado. Ninguém pensa qualquer coisa que Deus não tenha pensado. De poder ilimitado, Deus é onipotente. Por estar em toda parte, Ele é onipresente. E de saber absoluto, Ele é onisciente. Com sua mão potente, é comandante da nave. A bordo do cosmo, faz girar o globo suave. E dos desígnios e mistérios, Ele é o dono da chave. Quem tira do olho a trave, conhece os seus defeitos. Sabe que Deus é o dono até da fé dos ateus. E até quem não tem fé, sabe que o dono do mundo é Deus. Que Ele nos abençoe. Então, vamos iniciar com muita alegria, analisando um pouquinho, não é? Esse Deus. Às vezes os meninos falam para a gente assim, eu não acredito em Deus, eu não consigo assim. Na verdade, nós não precisamos saber como Deus é, saber os seus atributos, não precisa. O mais importante é nós sentirmos Deus. Sentir esse Deus de tudo que foi dito, como Criador, como dirigente desse universo maravilhoso e, sobretudo, da nossa vida. Então, quando a gente sente Deus, não importa a gente saber como Ele é, se tem diferenças nas crenças, nas coisas. O importante é nós sentirmos Deus. No coração, quando estamos aflitos, falamos, Senhor, estou tão aflito. Então, nós estamos nos conectando com Deus, o Deus que Jesus ensinou, que acima de tudo é um Pai. Então, não importa. E não importa os conceitos, é lógico que a doutrina espírita nos deu um conceito muito inteligente a respeito de Deus. Mas, não importa. Importa é sentir.
Então, que vocês façam isso. Sempre que forem orar, sempre que forem buscar alguma coisa, conecta com Deus o seu pensamento e você estará sentindo esse Deus. E esse Deus, gente, ele é tão bom que ele nos dá presentes. Quando a gente nasce, nós ganhamos presentes de Deus que nem sempre nós abrimos. Nós não abrimos os presentes, não utilizamos aquele presente que ele nos deu. Então, hoje, nesse intuito de estimulá-los a estabelecer essa conexão com Deus, nós trouxemos aqui esses 3 presentes para vocês conhecerem e abrirem. Então, eu vou passar para a Fátima. O que será que tem dentro dessa caixinha? Qual será o presente que Deus nos deu? Vamos ver? Olha, liberdade. Viu, gente? O primeiro presente que Deus nos dá é a liberdade. O que é a liberdade? A liberdade é a capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões pessoais, fazer o que a gente quer, né? Então, quando a gente fala em liberdade, é a primeira, vamos dizer, a maior prerrogativa que Deus nos concedeu. O que é prerrogativa? Direito, a melhor possibilidade que Deus nos deu, a liberdade. Olha que coisa boa. E aí, será que nós temos, assim, liberdade absoluta? É evidente que não. Os espíritos, quando perguntados sobre liberdade, eles disseram, não, nós temos liberdade relativa. Por quê? Porque eu sou livre, mas o meu próximo também é livre. Então, a minha liberdade tem um limite, né? E se nós não fôssemos livres, nós seríamos como robôs, não é? Robôs, onde não teríamos responsabilidade sobre os nossos atos. Então, nessa busca de ação liberta, nessa busca de agir sempre com liberdade, aí parece que, de repente, a gente pode errar, não é? A gente, às vezes, erra, acha que uma coisa é certa e faz, e aí nós temos uma regrinha para essa liberdade, que nós vamos conhecer agora mesmo, porque antes disso, nós vamos abrir um outro presente. O segundo, eu não falei que eram presentes? Então, o primeiro presente é a liberdade, que nós vamos aprendendo a utilizá-la com responsabilidade, porque o outro também é livre, né? Nós podemos fazer o que quisermos, mas aí nós vamos ter as consequências daquilo que fazemos. Mas aí, quando a gente abre o outro presente, nós vamos ver que as coisas vão clareando mais, né, Fátima? Olha só, mais um presente. Vamos ver o que tem aqui dentro. Quem será que vai adivinhar? Vamos ver? Ó, inteligência. O que nós podemos fazer com a nossa inteligência, hein? Então, como nós falamos, nós somos livres, mas de repente a gente fala, eu acho que uma coisa é certa e ela não é. Essa consciência do certo e errado, a capacidade de discernir o bom e o mal, o bem e o mal. Então, o que é a inteligência? Então, Deus nos deu inteligência. O que é a inteligência? É a capacidade de perceber, é a capacidade de conhecer, de aprender, de compreender. E Deus nos deu isso. Olha que coisa linda, gente. Nós podemos analisar aquilo que estamos vendo para agir com liberdade. Nós somos capazes de pensar, né? O maior atributo do espírito é a inteligência. Os espíritos nos falam isso, né? E hoje os espíritos até nos falam de várias inteligências. No sentido assim, para a gente explorar cada campo mental.
Então, nós temos a inteligência física, que é a capacidade dos cuidados do corpo, a inteligência intelectual, que é o conhecimento, o estudo, a emocional. Então, eles chamam de inteligência emocional a nossa capacidade de lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E ainda acrescentando uma outra, a inteligência espiritual, que é o contato ou a crença interior de algo transcendente, de um Deus, de algo que toca para mais além do que essa vida física. Então, gente, dessas escolhas vai depender a nossa felicidade, a nossa evolução. Vejam bem, nós somos livres, podemos fazer o que quisermos. Deus nos deu essa prerrogativa, esse direito. Mas temos que usar a inteligência para fazermos escolhas corretas. Olha que beleza, né? Então, mas o que determina para a gente falar assim, para essa escolha ser acertada, para a gente ser feliz mesmo, para a gente conseguir alcançar? Então, nós vamos abrir um terceiro presente. Esses 3 nós vamos falar para vocês hoje, desses 3 presentes. Olha, aqui está. Vamos ver? O que será que vai ser esse presente? É o nosso norte, né? Os princípios universais. Nós colocamos princípios universais, gente. O que são princípios universais? São leis, são normas do universo. Em tudo está regido esses princípios, estão regidos esses princípios em tudo, no universo, nas coisas, na natureza e, sobretudo, em nós. Mas então, isso são leis universais. E no Livro dos Espíritos fala leis divinas ou leis naturais. E elas valem, gente, para tudo na vida, né? Para o funcionamento do universo, para a natureza, para os animais, para as plantas e, inclusive, para nós. Então, essas leis universais, esses princípios universais, né? Nós estudamos aqui, conhecendo as leis morais ou as leis naturais, como se diz, né? Como elas regulam em todo o universo, funcionam, né? Em todo o universo, elas são atemporais. Então, elas nunca mudam. E aí, os homens, tentando organizar a sociedade, estabelecem as suas leis, que são as leis humanas. E aí os espíritos nos falam assim, que quando as leis humanas se aproximarem bem das leis universais, elas serão melhores das leis divinas, né, das leis naturais. Porque a nossa lei ainda é imperfeita. Numa época que é uma coisa que é costume, às vezes em outra não é, né? Por exemplo, em outros tempos era permitido duelo, a pessoa matava o outro para honrar o nome, não era crime. Hoje não existe mais isso, as leis foram mudadas, não é? Alguns lugares adotam o aborto. Quando as pessoas conhecerem mais, compreenderem mais a lei divina, eles vão abolir essa lei, a pena de morte, porque as pessoas ainda confundem. As leis humanas são imperfeitas, mas as divinas, ou as leis naturais, são imutáveis, né? Valem em todos os tempos. E são éticas, porque estão intimamente relacionadas ao nosso comportamento, à maneira de conduzirmos nossa vida, enfim, nossa conduta, né? Então, a gente fala assim, mas a gente pode se enganar. Mas Deus é tão sábio que Ele colocou essas leis no íntimo de cada um de nós. Então, Kardec perguntou, onde que está escrita essas leis? Para a gente saber. Ele falou, está na consciência. Olha que maravilha. Então, quando a gente faz uma coisinha que é em desacordo com a lei, aquilo
sinaliza em nós. É um mecanismo que Deus colocou para a gente poder acertar, para a gente poder conseguir fazer o certo, escolher o caminho certo. Tanto é que quando acontece assim, às vezes a gente faz uma coisa ruim, vamos supor, né? Com a mãe da gente, com um irmãozinho, ou com alguém, uma outra pessoa, a gente toma uma atitude mais desagradável, depois a gente fica incomodado com aquilo. Aquilo faz mal, fala, por que eu fui falar isso? Por que eu agi desse jeito? Por quê? É uma sinalização que Deus colocou na nossa consciência como uma luz a iluminar as nossas escolhas, para a gente escolher melhor e, sobretudo, para a gente ser feliz, né? Então, na nossa consciência, no nosso eu profundo, na nossa mente espiritual, estão inscritas as leis divinas para nos ajudar com todos esses presentes que nós ganhamos, né? Então, a gente às vezes fala assim, mas às vezes eu erro, eu não sei, eu tomei uma atitude diferente. E aí, uma coisa assim que eu acho que é o bem, eu faço, de repente é o mal, acho que eu estava certa, depois eu me arrependo e falo, não, eu não era certo, mas parece que eu não sabia. E aí, nós temos uma regrinha. Nós temos uma regrinha que foi dada por Jesus, que nos ajuda para entender isso. Será que regrinha é essa? Quem sabe aí? Alguém sabe que regrinha é essa? Jesus deu isso como uma regra primordial. Não sei se eu não pus aqui o chat, mas deixa eu ver se alguém pôs. Jesus nos deu uma regrinha muito fácil, muito simples, para a gente fazer a escolha certa, não errar nunca. Alguém dos meninos aí, dos companheiros, sabe? Que regrinha é essa? Eu vou dar um comecinho aqui, ó. Fazer aos outros... Acho que o Marcos quer falar, olha. Marcos? Fala aí, Marcos. Pode falar, não precisa escrever, não. Ó, o doutor Kleber... Bom, vamos esperar o Marcos. Ele levantou a mãozinha. Pode falar. A regra de ouro. Olha que beleza. Essa regra de ouro... Quer falar, Marcos? Fazer... Ele está escrevendo. Vamos esperar, isso mesmo. Então, fazer gente, nós temos isso. E, logo em seguida, esse é o nosso propósito, né? Abre o microfone, Marcos, para você falar. Aí a gente ouve você. Não está conseguindo. Ô, Marcos, volume, às vezes é volume. Ó, Nádia, eu acho que ele quer escrever assim, ó, fazer ao outro o que gostaria. Fazer ao outro fazer com você. Estou te ouvindo. Ô, Lucas. Não foi eu. Isso. Muito bem. Então, na verdade, é isso mesmo. Essa é a regrinha, fazer aos outros e gostariam que os outros fizessem. Olha, gente, quem que ensinou isso para nós? Agora nós vamos saber, e essa é a proposta da nossa evangelização. Conversar com vocês sobre esses princípios, sobre a nossa postura de usar bem a nossa liberdade e a nossa inteligência. Não faça com o outro o que você não queria que fizesse com você. Isso mesmo, olha aí, isso mesmo. A gente não fazer ao outro aquilo que nos entristece, aquilo que nos traz infelicidade. Então, agora eu vou passar para a Fátima e ela vai concluir o nosso trabalho explicando a importância nossa de usar tudo isso, né? Tá tudo bem, Marcos. Depois, desculpa, eu estava escrevendo, mas valeu muito, viu? Isso mesmo, nós queremos que vocês interiorizem tudo isso. E agora eu vou passar para a Fátima. Deixa eu falar uma coisa rapidinho.
Oi, pois É não. que eu confundi, eu não sabia que você estava falando comigo porque meu nome não é Marcos. É que eu tô com a conta do meu pai, eu não sabia que você estava falando comigo. Por isso. Entendi. Aí eu falava Marcos, ele não sabia que era ele. Tá certo, tá certo. Meu nome é Rafael. Tá Rafael. certo, Rafael. Isso, Rafael, muito bom, querido, viu? A gente fica muito contente da sua participação, do seu interesse, porque é isso que nós queremos. Hoje eu até falei muito, mas nas aulas nós queremos que vocês falem, participem e mostrem o quanto é importante essa conscientização de todos vocês. São nossos alunos, gente. São meninos que estão aí conosco, demonstrando a força da juventude, do seu saber. Isso mesmo, querido. Muito agradecida, viu? Eu vou passar agora para a Fátima. Então, nós vamos, durante todo esse ano, oferecer, né, esse aprendizado numa troca, como a Nara disse, né, nós vamos trocar os nossos conhecimentos sobre as leis divinas, porque elas vão nos ajudar no nosso dia a dia, no contato conosco mesmo, como ela falou, será que eu fiz certo, será que eu não fiz? No contato com o outro, será que o que eu estou fazendo com o outro está magoando? Será que eu estou fazendo isso certo? E também no contato com Deus, porque Deus, como nosso Pai, nos ama acima de tudo, né, com um amor imenso. E será que eu estou reconhecendo esse amor? Será que eu estou devolvendo, né, todo esse carinho que Ele tem por nós? Ontem, até meu marido falou, tem tantas pessoas inteligentes, como será que eles fazem tantas coisas ruins assim? Será que eles não pensam que tem um retorno, alguma coisa? Mas é justamente por isso, né, Nara? Eles têm só inteligência e não têm a outra asa da moral, né? Do amor, desse ensinamento que Jesus nos trouxe. E também nós vamos falar, estudar, entender esses ensinamentos de Jesus, porque isso vai nos ampliar os nossos horizontes, né? Nós vamos ter um olhar diferenciado para todas as coisas, para os acontecimentos, esses que estão acontecendo agora, né, conosco, a gente vai entender como que isso funciona. E, assim, como que Jesus trouxe para nós, né? Ele só falou? Ele só fez discurso? Não. Jesus andava no meio da multidão, Jesus falava e Jesus exemplificava. Isso é o mais importante, né? Só falar, não é muito fácil não, né? Às vezes a gente engasga, mas fazer é o mais importante, né? Dar o exemplo é o mais importante. Então, nós vamos aprender, através desses ensinamentos, essas leis maravilhosas de Deus, que, acima de tudo, é a lei de amor, né? Porque o amor sustenta o universo. Olha só, quando a gente olha para o universo, aquela coisa linda, né? Você fala, nossa, eu estou vendo alguma coisa, mas o que a gente vê é mínimo. É mínimo, é muito maior, e a gente não consegue nem entender. E o que sustenta isso? O amor de Deus. Então, nós temos que vivenciar Deus, não só quando a gente está na aula de evangelização, não só quando a gente vai num templo ou no centro espírita, nós temos que vivenciar Deus a todo momento, né? Nós temos que na nossa vida diária, na nossa família, no trabalho, Deus tem que estar conosco. E esses momentos difíceis é para que a gente aprenda isso. O que Deus quer de nós? Ele quer que a gente repense a nossa vida, que a gente veja qual que é a coisa mais importante, né, que nós precisamos para a nossa vida, para o nosso crescimento. Então, Jesus veio nos convidar para nos seguir os seus ensinamentos, porque eles que vão nos levar à felicidade, que é o que todo mundo quer. Então, muita gente, às vezes, faz coisas erradas, egoisticamente, pensando em ser feliz, mas só pensa em si. E nós vamos aprender a pensar em nós e no nosso próximo, né? Então, que nós possamos estar juntos durante todo esse ano, trocando essas energias gostosas. A gente até aceita sugestões de alguma coisa que vocês queiram, né? Que a gente passe uns ensinamentos e nós vamos aprendendo juntos, né?
trocando esses sentimentos de carinho de todos vocês que estão aqui conosco, e nós agradecemos, né, por mais esse dia, e esperamos estar junto na próxima quarta-feira, se Deus quiser. A Narinha quer se despedir? Nós agradecemos mesmo e convidamos, estejam firmes aqui conosco para conhecermos esses ensinos e, eu diria, viu, Fátima, a regra de ouro de Jesus, que é fazer aos outros o que queremos para nós, e ainda Jesus resumiu todos os seus ensinamentos, representando essa lei divina, numa frase: ame o seu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Então, amar o próximo, amar a Deus, é fazer aos outros o que queremos para nós, né? E é isso que nós convidamos vocês, a conhecer tudo isso, através dos professores que estarão aqui, dos convidados, pessoas competentes, que nos trarão boas notícias, boas novas. Muito obrigada a todos. Muito bem, dupla. Parabéns. Marlene, agora ficamos só nós, né, agora, É. acho que aqui.